Olá, seja muito bem-vindo à live pós-eventos. Bom, eu sou o Ronaldo, sou professor de terapia miofascial restaurativa e terapeuta miofascial restaurativo. E eu estou aqui hoje para conversar com a Tânia. A Tânia que é de Maringá e é uma TMR, é uma terapeuta miofascial restaurativa certificada pelo Mecanismo X. Quero lembrar a todos vocês que nós estamos de matrículas para a nova turma do Mecanismo X. Mecanismo X, que é o método por trás da terapia miofascial restaurativa e que hoje, com a autorização da nossa chefa, a dona Rosângela, ela autorizou a entrada de novos alunos por meio de boleto bancário. Então, se você, por algum motivo, não tinha limite no cartão para entrar no Mecanismo X, você pode entrar por boleto bancário, tá bom? Então, não deixe para depois que você pode fazer hoje. Se você quiser o link da inscrição por boleto, é só você me chamar no direct que eu mando o link para você no final da live. Combinado assim? Deixa eu ver se eu consigo falar com a Tânia agora. A Aurenice fala assim, ó. Eu tenho uma pergunta. Como faço para aliviar a dor nas minhas costas? Bom, vamos lá. Imagina só, Aurenice, que 80% da população, em algum momento da vida, vai sentir ou está sentindo, né? Em algum momento da vida vai sentir dores nas costas. Tá bom? Agora, pensando nisso, todas essas pessoas... Vamos pensar no Brasil, vai. Nós somos mais de 200 milhões de brasileiros. 80% da população brasileira, a gente está falando de 160 milhões de brasileiros. Agora, será que esses 160 milhões de brasileiros que em algum momento da vida vai sentir dor nas costas, a dor nas costas vai ser pelo mesmo motivo? Aurenice, será que, presta atenção, será que se eu te passar uma receita de bolo agora, para as dores nas costas, isso vai resolver o seu problema? É bem provável que não. Por quê? O grande problema hoje e a grande dificuldade, às vezes, que o terapeuta tem de não conseguir ajudar o paciente ou o cliente com dor é, primeiro, por não entender o que é o conceito da dor. E quando a gente vai falar de conceito de dor, a primeira coisa que eu tenho que entender é que a dor não é das costas. A dor não é do joelho. A dor não é do quadril. A dor, ela está nas costas. A dor pode estar no quadril. A dor pode estar no joelho. Mas ela não é da. Ela não é da. Por quê? A dor é sempre do cérebro. A dor é sempre do cérebro. Qual é a participação do corpo nessa parada? O corpo, quando ele tem alguma coisa que não está funcionando do jeito que deveria funcionar, ele manda sinal via nervos, via nossa fiação, para o cérebro, e o cérebro decide se vai ou não criar um evento de dor. E aí, esse evento de dor, ele é criado na área mais vulnerável do corpo da pessoa. Então veja, normalmente a área que faz ou que manda o sinal para o cérebro para que ele crie um evento de dor é uma área que não está funcionando do jeito que ela deveria funcionar. Essa área que a gente chama de ponto certo é essa área
que a gente, por meio da nossa, que perdeu aqui de novo, que eu tinha achado ela ontem, vou colocar lá longe. É por meio dessa área, né? É por meio dessa área que a gente chama de ponto certo, é que a gente consegue aliviar a dor das pessoas. É isso que a gente ensina no mecanismo X. Aqui, ó. Nossa placa de 1 milhão. Tá? Então, não existe isso. Eu posso ter duas pessoas com dores lombares no mesmo lugar, mas com contextos de vida totalmente diferentes. O tratamento não vai ser igual para as duas pessoas, porque os contextos são diferentes, a forma de lidar com o meio é diferente. Tá certo? Então, buscar receita de bolo para querer tratar a dor de alguém não dá certo. E uma outra coisa, existem 3 sinalizações de dor. Uma sinalização é nociceptiva, quando a pessoa teve de fato uma lesão real. A segunda sinalização é neuropática, quando ela tem algum problema em algum nervo, alguma coisa está causando um problema, um curto-circuito, vamos dizer assim. E a outra é nociplástica. Não tem problema no nervo, não tem lesão, mas a pessoa tem uma dor real. Tá? Então, assim, não existe esse negócio de tenho dor lombar, faço isso. Não faz isso. Não é assim que a coisa funciona. Sinto dizer, mas não é assim. Por isso que eu não ensino receita de bolo. Eu ensino você a diagnosticar e aplicar a liberação no ponto certo da dor. E para aplicar a liberação no ponto certo da dor, você vai precisar estudar. A internet está cheia de receita de bolo. Cheia, lotada de receita de bolo. Olha aqui, ó. Aí, ó, a minha tô de verde hoje, ó. Então. E eu com a pretinha. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade, né, por ter aceitado falar aqui comigo nessa live. Gratidão de verdade. Eu E que para agradeço. a gente começar essa live assim, voando, eu vou pedir para que você fale o seu nome, o que você faz e a cidade onde você fala. Meu nome é Tânia Cristina. Eu sou da cidade de Maringá. Sou massoterapeuta. Muito bem. Tânia, fala Pois pro pessoal e fala para mim também, né? Como que você me conheceu? então, eu te conheci na época. Começou a aparecer alguns vídeos para mim no Facebook. Você fazendo, né, atendendo o pessoal, e aí só colocava a mão lá e eu falei, gente, mas que negócio é esse, né? O cara só põe a mão ali em cima no pessoal e tal, e aí diz que passa dor. Nessa época eu atendia o pessoal os funcionários do Sebrae. Eu ia 2 vezes na semana lá. Aí eu comecei, algumas coisas que eu via você fazendo, eu comecei a testar no pessoal. Eu tinha Aham. também atendia, né, no meu espaço, mas eu, como lá era assim, uma rotatividade maior, e aí começou a dar certo. Falei, nossa, que legal, eu preciso entender mais desse negócio. E aí comecei a acompanhar, né, os workshops e testando, né, nos meus clientes, aí falava, gente, mas isso daqui é bom demais, eu preciso aprender a fazer isso. E aí comprei o curso, eu sou da turma 13 e, né, fui fazendo, aí já logo surgiu a oportunidade de fazer aí com vocês, né, ao vivo e a cores. Aham. E eu falei, é tudo que eu queria. Eu queria estar aí para conhecer
e saber realmente se eu estava fazendo certo, se o meu toque estava certo. É, então eu fui levando praticamente os dois, né, tanto o online quanto o presencial, meio que juntos. E assim, foi uma virada de chave para mim, né, nos meus atendimentos. Porque assim, quando eu atendia, com várias técnicas que eu aprendi Hã? também, eu já tinha assim, intuitivamente, aquela coisa assim, de não. Eu não vou só fazer a massagem, porque antes a gente, né, colocava a mão onde estava doendo, mas eu pensava, mas eu preciso trabalhar o corpo inteiro dessa pessoa, porque ela, né, tá. É o todo, eu tenho que ver, eu sou holística, eu tenho que ser o todo. E aí a pessoa vinha e eu trabalhava o corpo inteiro, mas a pessoa, mas eu tô com dor em tal lugar. Eu falei, eu sei, mas espera aí que eu vou já chegar lá, né? Então era meio que uma intuição. E aí quando você apareceu e começou a mostrar o teu trabalho e como você fazia e essa avaliação, eu falei, não, aí agora chegou aquilo que eu precisava, que era É o que porque eu é uma queria. coisa que é engraçada, né? O pessoal fala, ah, você tem que avaliar o todo, você tem que avaliar o todo, mas ninguém mostra que quer avaliar o todo, né? Exato. Ninguém fala, ó, você tem que fazer assim. É que nem vai no. E a pessoa fica tão focada nesse negócio de ponto da dor, ou na área, ou em torno da dor, que elas vão para o evento gratuito. Eu mostro uma avaliação lá, uma avaliação que é muito importante. Você sabe que aquela avaliação é muito importante dentro do mecanismo, né? Eles aprendem a fazer aquela avaliação e depois eles vão na comunidade e falam assim para mim: ah, mas eu tenho um cliente com dor de cabeça. Mas você não aprendeu a fazer avaliação? Ah, não, mas você avaliou a pelve. É isso. Você não aprendeu a fazer avaliação? Lógico que a gente tem uma gama de avaliações, né, que não é só aquela. Mas é uma avaliação importante que resolve muitas coisas e as pessoas não aplicam porque fica bitolada. Você fala, não, mas o cara tem dor nas costas, tem que estar em torno das costas. Não é assim que as coisas funcionam, né? E existe essa quebra de paradigma. E falando nisso, eu quero te perguntar a promessa que eu faço, que eu sempre faço, né? Que é a seguinte: hoje você consegue diagnosticar o ponto certo da dor do seu cliente já no primeiro atendimento? Com certeza, com certeza. Né? Porque na hora que você faz ali, né, a anamnese certinha, tira, né, as fotos, os vídeos que você analisa e passa para a plaquinha, não tem como errar, né? Sim. Bater o olho já viu o que que é. E hoje em dia, às vezes, é até engraçado, porque às vezes eu estou em algum local, né, conversando com alguém, a pessoa, ai, tô com uma dor, não sei o que e tal. E aí eu fico me coçando, mas não aguento, né? Eu falo assim, peraí, deixa eu olhar teu umbigo, né? Faz tal movimento para mim ver. Daí, normalmente, né? É o que pega mais, a gente percebe ali alguma disfunção. Ah, então, você tá com uma disfunçãozinha assim e tal, já deixo meu cartão. E quando meu marido tá junto, então, ele até fala assim, ó, ela sabe tudo, vai lá e ela resolve. Ô, Tânia, e falando disso, assim, de uma maneira até filosófica, o que conseguir chegar ao ponto certo significa para você? Eu não estou falando tecnicamente nem literalmente. A gente sabe que chegar ao ponto certo é achar a área disfuncional. Não é isso, mas filosoficamente, como profissional, o que aquilo significa para você? Ou o que significa isso para um profissional? Olha, para mim é uma satisfação, porque você saber aonde você tem que tocar e saber que a pessoa vai sair dali melhor do que entrou, porque né, eu falo, olha, não vou prometer que você vai sair 100%, mas que vai sair melhor do que você estava, com certeza, né? E é isso que eu tenho entregado para os meus clientes, né? Porque tem casos que a gente sabe que é mais complicado e aí precisa de, né, de voltar mais vezes. Mas tem uns que eu atendo que eu vejo que tem várias disfunções que precisam ser resolvidas também, mas aí a pessoa vem, né, a primeira vez, sai bem,
E aí depois não volta, aí eu fico preocupada, falei, caramba, será que não deu certo? Daí passa um tempo, a pessoa fala, né? Falou, não, eu melhorei, tô bem, não sei o quê, né? Então, que bom Ah, que deu certo, mas assim, tem vários depoimentos, assim, de pessoas que estavam com dores crônicas já há muito tempo, tinha passado por vários médicos, e não tinha dado resultado, e com o atendimento que eu fiz, nossa, tem assim, né, de várias pessoas que chegavam a chorar depois, sabe? Assim, mas chorar de alegria, sim. de descer da maca e falar, mas eu não estou sentindo mais dor, né? Então atendi um senhor esses tempos atrás que fazia anos que ele andava todo torto, mancando, muita dor, né? E né, daí ele veio conseguir resolver o problema dele, ele saiu assim, e ele estava tão acostumado a andar meio que mancando, assim, meio que torto, aí na hora que ele desce da maca, que eu peço para ele caminhar, né, que ele começa a andar, eu falei, não, agora você pode andar, certo, aí ele, né, fica meio assim e tal, daí ele começa a andar e falou assim, gente, fazia muito tempo que eu não sabia o que que era pôr o pé no chão sem sentir dor, Olha e que andar legal. dessa. Então, assim, é muito gratificante você conseguir chegar no ponto certo e resolver o problema da pessoa. Porque a gente vê tanta gente aí que, né, que às vezes, tem que operar, tem que isso, tem que aquilo, e às vezes não precisa, né? É Exatamente. mais fácil resolver o problema do que se parece. E nessa caminhada, me vendo, né, vendo o cristão aí nas redes sociais, qual foi o momento que você decidiu confiar em mim? Olha, quando né, quando eu comecei a assistir, que eu via, né, os vídeos, eu via os resultados, é, eu não sei, acho que algo em você falava, não, é isso, né? Isso daí dá resultado. Então, assim, por isso que eu resolvi fazer o curso. E aí, conforme vai fazendo e você vai vendo que o teu curso tinha que ser uma faculdade, né? Porque tem muito conteúdo, é muito bom e é aquilo, resolve. Sim. Então, foi com os vídeos mesmo, assistindo assim, o jeito que você fala, a confiança que você passa, sabe? A firmeza, aquilo que você fala. Aí às vezes eu penso, nossa, eu queria ter metade do conhecimento dele. Porque é assim, eu tenho uma admiração muito grande por você, né? Porque você Né? tem assim um conhecimento assim e você fala com muita propriedade, com facilidade, inclusive, né? E isso que me fez confiar, né? A Pô, que forma como legal. você passa o teu conteúdo, assim, para mim, pelo menos, assim, me passa muito confiança. Não tinha por que duvidar, né? Tanto que eu comecei a testar. Eu fui testando e o negócio foi dando certo. Falei assim, olha, o negócio funciona. E é E, engraçado, vou te contar, esses dias, o meu filho, né? aham, Porque eu às vezes falo, ensino alguma coisa. E daí esses dias ele chegou em mim, né? Porque ele estava com a namorada e eu não sei se ela estava com uma dor na perna, não entendi direito, mas ele chegou em mim. Nossa, mãe, aquele negócio que você falou de colocar a mão assim, não sei o quê, aquilo funciona mesmo. Eu testei né, na minha namorada e a dor dela passou. Eu falei, tá vendo? Até Ô, ele ô, que não ô, sabe de Tânia, nada da área, é, ele e pensando profissionalmente, quem era a Tânia, a massoterapeuta Tânia, antes do mecanismo X? E quem é a Tânia após o mecanismo X? olha, a diferença é grande, porque assim, a confiança que a gente tem em conseguir entregar um trabalho bem feito não tem par, sabe? É muito bom você poder avaliar e saber aquilo que você vai fazer, né? Porque quando a gente passa segurança para a pessoa também,
ela vai se entregar um pouco mais, né, aos seus cuidados. Tanto que é o que você falava no começo, né? Ah, por que que... Eu peguei uma pessoa que falou assim, mas por que que ninguém nunca me falou isso? Igual você falava, né, pra gente no começo, que existem pessoas que falam isso, e aconteceu comigo. Mas por que que ninguém nunca me falou isso, né? Porque eu fiz a avaliação e falei onde estavam os pontos, e a Né? pessoa ficou falando dessa forma. Eu falei assim, olha só, não é que acontece mesmo de perguntarem isso pra gente, Exato. E o né? que que você Então, acha que, tipo assim, quais eram as suas maiores dificuldades antes de entrar no mecanismo? era realmente resolver o problema, porque assim, antes a gente colocava a mão e ia na onde tinha dor, né? E a gente sabe que não é bem assim. E então eu ficava angustiada, porque assim, eu queria entregar um bom trabalho, eu queria que a pessoa saísse da minha maca bem, sem dor. Só que não era, conseguia um resultadozinho e tal, mas era aquilo, né? Passa, né, um tempinho, tá de novo. E não era isso que eu queria que ela voltasse de repente para fazer só uma relaxante que fosse, não precisasse mais, né, da Exato. tirar. E hoje, como E, é hoje? nossa, então, é engraçado assim, eu não me divulgo, né, nas redes sociais, assim, acho que se vocês olharem aí não vai ter quase nada, porque a minha divulgação é no boca a boca, é por indicação. Como eu tive o problema, né, que você sabe do Né? câncer, eu fiquei um tempo sem atender, mas mesmo assim, terminava aqui, me esperava uma semana, aí na outra semana que eu estava um pouquinho melhor, tinha gente para eu atender. Eu ia, atendia, mas falava, gente, ó, só que eu não estou 100%, né? E mesmo assim eu tinha resultados. E aí eu fiquei depois um tempo, né, que a coisa foi ficando um pouquinho pior, tal, parei de Sim. atender e estou começando a voltar novamente. Mas sempre é assim, por indicação, né? É uma pessoa que recebeu o da família e vai falando e as pessoas começam a me ligar e me procurar. Eu tenho que voltar agora, né? Começar a divulgar um pouco mais, é claro, porque a gente precisa Sim, trabalhar ó. um pouco mais, né? Forte, mas eu geralmente é por indicação. Eu quase não atendo assim pessoas que tenham visto alguma coisa que eu tenha postado anteriormente nas redes sociais. Muito E bom. para mim, pelo menos, tem dado certo. E como que você se sente conseguindo fazer esse diagnóstico, conseguindo chegar ao ponto certo? Na verdade, como que você se sente conseguindo saber desde a primeira sessão o que que você tem que fazer com aquela pessoa, né? Porque eu acredito assim, eu pelo menos quando não existia essa essa ferramenta que é a avaliação, o que eu fazia era jogar na loteria, né? Você saía liberando a pessoa ou massageando a pessoa. Quando a pessoa melhorava, você não sabia porque melhorava, e se não melhorava, então você não sabia porque que não melhorava, né? E aí eu Exato. queria saber de você, assim, como você se sente hoje tendo um rumo desde a primeira sessão, né? Nossa, Sabendo onde tem que tocar. é muito realizada, na verdade, né? Eu ouvi um depoimento de um outro terapeuta que falou assim: eu me sinto mais honesto. E eu também me sinto dessa forma. Porque antes, assim, eu tentava uma técnica, tentava outra, né? Quando tinha resultado, tinha, mas eu não sabia também qual que era que tinha dado resultado e aonde eu tinha tocado exatamente ou feito alguma coisa que tinha dado aquele resultado. Agora não, agora eu sei o que que é, né? Eu sei aonde eu toco que eu vou ter o resultado esperado, né? Excelente. E, nossa, uma satisfação muito grande, assim, é uma realização. Eu me sinto mais empoderada, né, dentro da massoterapia, que nem aqui em Maringá, que está atendendo ainda, porque a Iracema ainda não começou a atender tanto, né? É, assim, então, assim, só tinha eu. E aí eu falava, gente, mas queria que tivesse mais alguém. Foi quando eu comecei a falar para ela também, né? E aí ela foi fazer o curso.
E eu falo, porque é uma coisa tão boa que tem que ter mais gente que saiba fazer isso, Sim, porque eu também preciso, eu também quero receber, né? E aí ter que exatamente. ir até Taubaté para receber de novo, não dá, né? Ô, Acho que tem Minas aqui mais próximas também, mas sim, enfim. E aí, contando de uma experiência minha de quando eu estive aí fazendo o curso, né? Eu tinha muita enxaqueca. Era terrível. Muita, muita, muita. E aí, na primeira semana de curso, no primeiro módulo lá que nós fizemos, você falou sobre o pé, né? A pisada e tal. Não sei se você lembra, mas tem vídeo meu aí que deve estar aí lembro. no Face. Meu pé, né? Minha pisada assim, tortinho, os dedinhos tortinhos. E você mexeu no meu pé. Depois disso, nunca mais eu tive enxaqueca. Aí, tá vendo? Mais. E aí, depois eu tive, né, com a Su também, fez a minha liberação. Nossa, foi muito bom. Muito, 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 muito. Assim, eu tinha muitas Que dores legal. nas costas e tal, então, assim, foi maravilhoso. Então, além de eu, né, eu senti também na pele, porque eu recebi, né, e eu presenciei também aí ao vivo, digamos assim, né? Então, assim, é maravilhoso. Então, eu só tenho a agradecer e todas as vezes que eu consigo entrar, então eu sempre estou incentivando o pessoal, gente, foi o melhor curso que eu fiz na minha vida. Se eu tivesse feito só esse, já estava bom demais. Não Ô, precisa de outros, só esse daí já é o suficiente. Aí eu fico pensando, poxa, eu tinha que ter, né? Os fisioterapeutas tinham que aprender isso, muita gente tinha que aprender isso, porque assim, a diferença é gritante, né? A diferença no ô, atendimento, tudo. ô, Tânia, e como que você tá hoje? Tô bem, né? Tô naquela fase de acompanhamento, então a minha última químio foi em janeiro. Eu tinha perdido quase todo o cabelo aqui, tava bem ralinho, né? Agora já nasceu tudo de novo. Eu tentei cortar o cabelo de novo. Falei, agora eu vou assumir o curtinho, mas aqui tinha ficado bem calvozinho, assim, né? Mas foi muito rápido também para eles nascerem, porque tem uns produtinhos que eu uso que Vai ajudando. adiantou muito assim ao crescimento, à recuperação, né? E agora, cada 3 meses, eu tenho que fazer alguns exames, né? De Sim. acompanhamento, depois vai passar para 6 meses, depois uma vez por ano. Então, assim, E, isso por 5 e no final foi CA do quê? Que foi foda, assim, pode falar as foi, coisas. Foi foi complicado, no né? intestino. Foi Foi. intestino? Foi no intestino, eu fiz cirurgia. Graças a Deus eu não precisei usar a A bolsa? bolsinha, né? Foi tudo assim, eu falei assim, foi tudo, Deus foi muito, muito bom comigo, né? Porque logo que eu descobri, aí a empresa que meu marido trabalha tinha feito plano de saúde para, né, para os Todo funcionários e ele mundo. tinha ficado, então deu certo, porque eu ia pelo SUS. Pelo SUS tinha saído rápido também a cirurgia, só que seria aquela uma de céu aberto que eles falam, né? Aquele cortão grande, aquela coisa assim, é um pouco mais complicado. E aí eu falei, mas nossa, eu não quis nem ter, né, assim, nem cesariana para não ter corte na minha barriga, agora tem que fazer esse cortão aí. Mas aí deu certo de fazer pelo plano e eu tenho feito acompanhamento, quer dizer, eu consegui o melhor cirurgião daqui de Maringá, que é especialista nesse tipo de cirurgia, né? E aí foi por vídeo, com corte menor, né? O médico oncologista que me acompanha é o dono do HC aqui. Então, assim, tudo se encaixou muito perfeito, assim, não tive ai, meu Deus, né? Como é que vai ser? Não sei o quê. Para mim Quanto foi tempo de tranquilo. batalha, Tânia? Olha, começou, deixa eu ver, o ano passado, né? No É. começo
Foi março, mais ou menos, março para abril do ano passado que eu descobri. E aí foi, né, rápido, cirurgia e tal. As químios terminaram em janeiro, foram 12 sessões de quimioterapia, cada 15 dias. E aí eu ficava 3 dias internada, né, porque era 46 horas de quimioterapia. Caraca. Da branca, né? E então, assim, diz que é menos agressiva, mas passei várias coisas ruins. Eu tive mucosite, então a boca ficou, né, cheio de afta, não conseguia engolir. Foi horrível isso, né? Ficou inchado, a língua inchou, eu não conseguia comer, tive que voltar. Eu tinha acabado de fazer a quimio, fiquei 2 dias em casa, aí fiquei muito ruim, tive que voltar, fiquei mais 6 dias. E aí foram 6 dias sem comer. Eu emagreci um monte. Eu falei, eu podia continuar magrinha, né? Eu já recuperei tudo já. E quais os Mas, aprendizados desse negócio? olha, confiar muito, né, em Deus, não duvidar e principalmente liberar perdão. Foi o que eu aprendi muito. Eu comecei a fazer uma autoanálise. Eu falei assim, nossa, às vezes a gente acha que como terapeuta, isso e aquilo, que, né, não que esteja acima, mas que esteja talvez um pouco mais evoluído que outras pessoas. Não, mentira. Aí eu comecei a me autoavaliar, né? Eu pedia sempre para que Deus me iluminasse, saber né? O que eu tinha que aprender com isso tudo. E, e assim, liberei perdão do que precisava e descobri que eu tenho assim amigos maravilhosos, gente assim de longe, sabe? Muita gente orando por mim, me mandando mensagem direto, perguntando como é que você tá bem, acompanhando tudo, assim. Pessoas que, nossa, fazia muitos anos que eu não via, que não tinha contato mais, que ficaram sabendo e aí começaram a entrar em contato comigo. E aí eu vi, gente, eu tenho muitos amigos, graças a Deus. E às vezes a gente não se dá conta disso, né? E isso me fez, assim, parar para, né, falar assim, poxa, eu também tenho que olhar um pouquinho mais para mim, né? Porque a gente nessa profissão você se preocupa muito com as outras pessoas e acaba se esquecendo de se cuidar também, né? E também de dar aquele tempinho para de vez em quando, sabe, entrar em contato com um amigo, alguma coisa assim, oi, você tá bem? Como é que você tá? Né? Então isso é importante também. Então, assim, eu não, nunca reclamei, não reclamei do que aconteceu comigo, não fiquei questionando, ai meu Deus, por quê, né? De certa forma, eu sempre falava assim, o que eu tenho que aprender com isso mesmo, né? E aprendi muita coisa. Eu acho que hoje eu sou um ser humano melhor do que antes, né? Se tinha, né, pessoas, ah, mas você é tão boazinha, não sei o quê, mas eu acho que hoje em dia eu sou bem melhor do que eu era antes. Mas ainda Eu falo, preciso eu evoluir falo, muito. eu falo aqui do meu problema, uma coisa que eu, assim, acho que o que eu mais aprendi foi a questão de a gente às vezes não é grato pelas coisas simples da vida, né? Exatamente. Mas o dia que eu fui levantar da maca, lá no hospital, para fazer a primeira fisioterapia, e eu fui levantar e eu voltei de bunda para a maca, eu falei, caraca, eu nunca agradeci por conseguir andar, né? Pois é. Entendeu? Pois. Então, hoje eu perguntei o que você aprendeu, porque às vezes as pessoas reclamam, falam isso ou aquilo, mas eu acho que às vezes isso acontece com a gente para aprendizado. E quem entende que isso é um aprendizado sai melhor disso do Com que quem de certeza. repente fica se, né, lamuriando, fica, enfim. É difícil, é difícil. Cara, quer queira, quer não, você praticamente passou um ano em Uhum. tratamento, né? Eu também É. fiquei 1 ano e 2 meses em tratamento, entendeu? E aí,
a gente, muitas vezes, eu acho que o que eu mais aprendi, eu não sei se você compartilha disso, é que às vezes a gente dá muito pouco valor para as coisas mais importantes da vida e que são coisas simples, Exatamente. né? Exatamente. São Eu coisas simples. conheci um senhor que ele era locutor, radialista, essas coisas todas, e ele tem um problema que é muito raro. Então, a mandíbula dele desloca, né? Ele fica Aham. e para ele tem que voltar, mas ele tem que pôr muita força. Então ele usa de alguns recursos, aí ele tem que pegar o dedinho de alguém, encostar na boca assim, aí ele fecha, enganar o cérebro e tal. Mas para ele comer, ele tem que ficar fazendo isso. E aí a gente, né, olhando assim a dificuldade, falei, meu Deus. E a gente às vezes nem agradece também por poder comer, por poder Então. mastigar, né? E ver a dificuldade dessa pessoa, né, assim, fica o dia inteiro fazendo isso, voltando, começa a conversar, de repente cai, né? É terrível, é terrível. Eu acho que acho que são 200 e poucas pessoas que tem no Brasil, um pouco menos talvez, que tenha esse tipo de. No dele é na boca, tem gente que é na perna, tem gente, né, Ah, que é em não. outros lugares, né? Que tipo desloca e tal. E, e eu fico, e a gente às vezes esquece de agradecer que consegue comer, consegue beber, consegue respirar, consegue enxergar, né? Enfim, coisas simples, sentir, porque assim, às vezes eu atendo pessoas que não têm mais paladar. E aí você fica, poxa vida, que triste, né? É. Você Não, comendo depois dessa internação minha, eu saí, eu fui ler um. Na verdade, eu não li o livro inteiro, né? Eu li um pedaço dele, mas um pedaço que me marcou muito. O livro é Agradeça e Seja Feliz, né? Que, na verdade, é um estudo científico sobre essas questões da gratidão. Uhum, E nesse livro, o autor fala assim: é muito fácil a gente ser grato quando tudo está bem, mas o maior valor da gratidão é quando você é capaz de ser grato mesmo em situações difíceis. Porque mesmo quando você está passando por situações difíceis, há alguma coisa boa acontecendo. E talvez a saída, né, dessas situações difíceis é olhar para aquilo que é bom e para aquilo que está acontecendo de bom. com Né? Eu sei certeza. que não é simples fazer isso, mas eu sei também que as pessoas não precisam passar por situações como a gente passou para se ligar nisso. Uhum, Entendeu? Não precisa ser assim, é né? verdade. A gente não precisa ir lá pro outro lado para falar assim, ó, não, agora vai ser assim. Não precisa, né? Mas eu acho que a gratidão é uma das coisas, cara, mais fortes que a gente pode viver enquanto a gente estiver aqui, né? Essa é a grande verdade. Isso mesmo. E o amor também, né? Esse Então, amor ao próximo também, aquela coisa toda. Isso para mim também ficou assim. Eu falo assim hoje em dia, que a gente tem tanto amor que não cabe mais dentro de mim, mas tem que compartilhar com outras pessoas, tem que esparramar, porque eu recebi muito, então eu também tenho que doar, né? ó, pra Esparramar isso daí. você ter uma ideia, o mecanismo que hoje vocês fazem parte dele era uma coisa que ele não ia sair dos muros da Expertfit nunca. Hum. Ele só saiu dali de dentro depois que eu fiquei ruim. Eu lembro de você ter falado sobre isso. Entendeu? Não ia existir. Existia assim, ia existir lá dentro. Porque na minha Uhum. cabeça, né, aquilo ali tinha que ficar ali, dentro dos muros ali. Só que imagina quantas pessoas eu estava impedindo de se beneficiar disso. E eu não estou falando nem do terapeuta, eu estou falando
dos pacientes, dos clientes, né? Por exemplo, quantas pessoas já não ajudou até hoje, né? Quantas pessoas, a Neide estava aqui agora há pouquinho, estava a Neide, estava a Carmen, estava a Nair, está a Vilma, né? A Dileta que entrou há pouco tempo, né? Tem uma galera, a Malu, uma galera que está aqui, que é do mecanismo e que ajuda outras pessoas com isso. Só que Uhum. isso só saiu dos muros ali da Expert Fit quando eu fiquei doente, né? Depois de se recuperar e tal, encontrar, quem eu falo sempre, encontrar a Vânia, né? A Vânia virar para mim e falar assim, meu, você tem que levar isso para mais gente, né? Então, uma coisa que eu acho que eu sempre vou falar é, gente, independente de como tá a situação, cara, pode estar o pior que for, tem sempre uma coisa boa acontecendo. Sim, e tinha um propósito, né? No teu Sim. caso, se não tivesse acontecido o que aconteceu com você, Não só no meu, né? sim, né? Eu estou falando porque daí no teu caso foi, daí É. você, né, jogou a semente agora, né? E é claro, no meu também teve um propósito, né? Do que aconteceu. E assim, às vezes a gente atende pessoas que passaram por isso, só que não tem noção do que é, né? Uma coisa é você, né, e tal, passou por isso e tal, não sei o quê. Outra coisa é você passar. E aí, quando você encontra, né, ou vai atender alguém que passou também por esse tipo de coisa, é diferente, porque você tem mais empatia, né? Você consegue entender Ó, e pode os... falar uma coisa? Hum, Que antes não aparecia, agora o que mais aparece são pessoas que viveram situação difícil. Repara uhum, para você ver, você está voltando a atender agora mais forte, assim, né, de forma mais intensa, com mais horas de trabalho, repara para você ver. O que mais vai aparecer para você são pessoas que passaram por situação difícil. Não falo que foi igual à sua, né? hum, Também, nem é no meu caso, que não são situações muitas vezes igual à minha, mas são situações difíceis. Essas pessoas começam a aparecer. Então, eu falo, existe de verdade, né? E eu não sou doido quando eu falo isso, existe de verdade um propósito. sim. E essas coisas vêm para aflorar esse propósito. O meu demorou um ano depois para eu me tocar do que era, né? E mais uma hora a gente se toca do que é e o que a gente está aqui fazendo aqui, né? Verdade. E olha só, antes de eu trabalhar com massoterapia, porque foi meio que por um acaso, a minha formação não tinha nada a ver, eu era contadora, Então, né? Aí depois fui para o Japão, fiquei 12 anos lá no Japão, trabalhando em outras coisas, sem ser com massagem e tal, e aí resolvo voltar para o Brasil, né? Tive que voltar. Aí, quando eu cheguei, falei, e agora eu vou mexer com o quê? Porque na parte de contabilidade não dá mais, porque não sei mais nada, passou muito tempo, né? E aí a minha mãe falou assim, eu vi um curso de massoterapia ali, que não sei o quê, né? E por que você não faz? Aí comecei a fazer, mas aquilo me despertou, assim, eu comecei a fazer para fazer uma coisinha e depois foi abrindo aquele leque, né? E aí eu comecei a pesquisar outras coisas e outra e outra e outra e a coisa foi, né, crescendo. Aí cheguei a fazer uma pós-graduação em, se chama terapia quântica vibracional, né? com produtos, né? E, e aí cada vez vindo mais coisas e aí eu sempre queria saber mais e mais, só que também nunca estava satisfeita. Até apareceu o Ronaldo. Que daí eu falo para mim hoje em dia, para mim fechou. Então, assim, o carro-chefe de hoje em dia, quer dizer, eu tenho várias técnicas, várias coisas para fazer, mas para mim é mecanismo. Legal. Não, né? Não tem outra coisa. Para mim é o mecanismo, né? Tem uma outra técnica que eu atendo que é diferente, não tem a ver com isso, né? São com produtos e tal, mas enfim,
E eles se complementam, né? E, mas é assim, depois que eu descobri o mecanismo, nossa, é o que eu recomendo para todo mundo, né? Outros amigos terapeutas, né, que eu conheço, eu sempre estou falando também, mas é aquilo, cada um tem o seu tempo, né? E Exato. daqui a pouco vai ter mais terapeutas aqui em Maringá, espero, né, fazendo o mecanismo também, e quem sabe você não vem para cá, né? E aí, E, o que eu falei, a Iracema falou ontem, né? A nossa intenção é te trazer para cá também, né? aham. Para dar uma aula, não sei, fazer alguma coisa por aqui, para conhecer o Paraná. A Jane perguntou do livro, o livro que eu falei é Agradeça, Seja Feliz, esse é o nome do livro. Eu não sei se esse livro ainda, porque tem livros que eles são muito bons e aí sai uma edição, como é livro de fora, né? Uhum. A editora, deixa eu ver, estou até procurando aqui, a editora publica e depois não publica mais. Deixa eu ver aqui, quer ver? Ó, na Amazon tem. Na Amazon tem. Estão É, perguntando. o autor é Robert Emmons. Robert Emmons, tá? Robert Emmons é o nome do autor. Agradeça e seja feliz. Como a ciência da gratidão pode mudar sua vida para melhor. Ronaldo, você leu o livro inteiro? Não. Eu li só essa parte que me interessava, né? E não, mas não li o livro inteiro, não. Mas é assim, ó, o que eu li foi fantástico. Fantástico mesmo. Mas, Tânia, agora é você que faz pergunta para mim. Quando é que você vai vir para cá? Sei lá eu. Sei lá eu. É uma pergunta. Não sei. A gente vai para o sul, para o Rio Grande do Sul agora em outubro, né? Lá tem Sério? uma, Que legal. lá tem uma comunidade grande. E aí. Só que, assim, bom, você sabe, né? A gente acaba fazendo esses presenciais para quem já está no mecanismo, né? E lá a gente vai fazer o curso, a parte de técnicas, né? Então, eu fui o Uhum, ano passado para lá, fiz a parte de avaliação, para quem já estava no mecanismo. E aí, uhum. esse ano, eu vou para fazer a parte de técnicas também, para quem já está dentro do mecanismo X. A gente vai para lá, se eu não me engano, é dia 18. É no final de semana, dia 18 de outubro. Ah, que legal. Lá na Serra, lá, esqueci o nome. Garibaldi. Ah, ó, Garibaldi. Vão beber muito vinho lá, então. Cristão não bebe nada. Eu também não. Mas eu vou falar pra você, eu geralmente eu vou onde, né, acaba tendo mais profissionais que entraram no mecanismo, né, porque o que acontece? Dar um curso do mecanismo, você sabe que a gente não consegue dar no final de semana, você sabe, né? E é bastante coisa, é muita coisa. Mesmo vocês vindo aqui, você sabe que também que se não tem o apoio do online, esquece, também não consegue fazer, né? Porque Verdade. tem bastante coisa para se analisar, né? Então, não sei, cara. Talvez a Valentina tá crescendo, né? Hum, Ficando maiorzinha, aí isso facilita também as minhas saídas, né? uhum, E é uma coisa que eu prezo muito, essa questão da família, tá acompanhando ela. Porque eu poderia estar viajando o Brasil inteiro, teria, né, lugares para dar aula no Brasil inteiro. Mas eu não faço isso ainda por conta delas também, né? Isso é.
É muito importante para mim. Eu acho que a Vitória, né, na época que a Vitória tinha idade da Valentina, eu trabalhava demais, trabalhava que nem louco. E eu falei, eu não vou fazer isso de novo, não, né? Mas já Florianópolis já me chamaram para fazer, Brasília, vocês estão falando aí de Maringá, né? E- Pessoal de Belo Horizonte já me chamou, né? Então, tipo assim, se eu abrir a mão para viajar, eu viaja, viaja direto, né? Agora, é uma opção fazer aulas, né? Uhum, Então, falar de terapia manual, mas, tipo, em aulas, porque quando a gente vai fazer alguma coisa prática, aí você já tem que ter o uso de macas, né? uhum, Aí já complica porque cada dois precisaria ter uma maca, né? uhum. Então tem todas as questões, viu? Agora, eu acredito que 2026 a gente viaje um pouquinho mais, né? Legal. Mas faz E outra pergunta, isso aí não valeu. tá, uma dúvida minha, mas assim, às vezes uma dificuldade. Tem pessoas que você, né, analisa, você vê que tá ali com, né, diafragma, nexo, tudo preso, mas parece que tem pessoas que é complicado de soltar. E fica um tempão ali e a coisa não vai, tira a mão, volta. E você sabe que tem outras coisas que você precisa mexer também, né? O que fazer quando parece que a pessoa trava de um jeito ali, porque a gente sabe que tem bastante questão emocional envolvida, né? E que você não consegue fazer essa liberação assim, né? No tempo que você tem ali para disponível. Fala a verdade pra você, Hum. eu viajei na maionese agora. Eu refaço a pergunta. O IDH bateu mais forte agora. Eu sei que você falou de diafragma, né? É assim, quando você faz a, né? Você analisou, você viu que a pessoa está ali com diafragma, nexo, tudo preso, né? Você começa a fazer a liberação, mas parece que não vai. A mão não vai aprofundando, não consegue fazer aquela liberação que você gostaria, o tempo vai passando, vai passando, vai passando, e parece que assim, terminou o tempo e você não conseguiu fazer a liberação. Porque tem gente que parece que está tão, né, travado assim emocionalmente que não libera, não colabora de certa forma, né? Para liberar. O que, que a gente faz? Então, ó, uma coisa que a gente precisa entender. Normalmente, as pessoas que nos procuram para fazer o mecanismo são pessoas que estão com algum tipo de dor, correto? Uhum, sim. Dificilmente a gente. Boa noite, Ronaldo. Gostaria de mais ratatória das provas. Eu perdi as aulas, só paguei, mas não consegui assistir nenhuma aula até agora. O que será que é ratatória? Das provas? Que provas? Não, não sei mesmo, não tô zombando, não. A Regina colocou, Regina 1131. Ratatória das provas. Eu perdi as aulas, só paguei, mas não consegui assistir nenhuma aula até agora. Eu não sei, Regina. Honestamente, não sei. Tá? Se você explicar melhor o que é, até porque, tipo assim, o tempo de acesso, vocês sabem quanto vocês têm tempo de acesso desde quando vocês entram no curso, né? A Simone, principalmente, é muito presente junto a vocês, né, Tânia? Você viveu isso também aí Sim. né, com, né, estando dentro, e todo mundo que está aqui, que é do mecanismo, sabe, né, a dedicação da Simone com todos os alunos, né? E quando vocês vêm falar que na live, às vezes é uma justificativa de algo que vocês não fizeram.
Entendeu? Então, eu acho que assim, gente, ó, a gente precisa assumir a nossa parte também, tá? É o que eu sempre falo. Não adianta você pode ter a melhor estratégia na tua mão. Se você não fazer o que você tem que fazer, não vai adiantar nada, né? Não vai adiantar nada, tá bom? E a Simone colocou aqui ainda, professor, já falei com a Regina, né? Então, assim, cara, é muito mais fácil você, se você tem algum problema com o método, você chamar a gente e conversar direto com a gente, porque a gente dá essa abertura para vocês, a gente nunca se exime disso. Eu tô falando isso aqui porque eu sei que tem um monte de aluno do mecanismo aqui assistindo. Que eu poderia falar isso aqui e tomar um monte de invertida aí. Mas eu falo isso sem medo nenhum. Se a gente fosse pessoas que vendesse o curso para vocês, sumisse na frente de vocês, né? Você poderia falar o que está falando que, pô. Agora, primeiro que eu não entendi o que ela falou, né? E segundo que a Simone falou que já está conversando com ela. Então, enfim, é o seguinte, Tânia. Geralmente as pessoas que nos procuram, elas nos procuram com algum tipo de dor, tá certo? Dificilmente a gente vai atender alguém que não tem algum tipo de dor, né? E aí, o que que acontece? Dor, eu estava falando antes de a gente entrar aqui, dor é sempre uma decisão do cérebro, tá certo? E a dor não tem nada a ver com dano, ela tem a ver com proteção. Então, quando eu tenho uma pessoa com dor, significa, no final de tudo, só significa uma coisa, uma pessoa com dor. O cérebro está protegendo ela de alguma coisa. Ponto. Toda pessoa que tem dor, o cérebro está protegendo ela de alguma coisa. Né? E aí o que acontece? Essas pessoas com dores sempre vão manifestar, ou vai manifestar se a gente avaliar e encontrar, na verdade, né? As pessoas com dores, elas sempre vão manifestar alguma área disfuncional silenciosa. Então, no seu caso, você encontrou essa área silenciosa no diafragma. Uhum. Né? Só que tem gente que está com esse diafragma densificado há 5, 10, 15, 20 anos. Tá certo? Então, é muito tempo. E quanto mais o tempo passa com uma área que está densificada, mais deformação desse tecido conjuntivo acontece. E quando eu falo deformação, é uma propriedade exclusiva do tecido conjuntivo, que é a deformação temporária e a deformação permanente. Então, a deformação temporária é: eu fiquei numa posição por um determinado tempo, e a hora que eu tomei a minha posição normal, eu senti que eu estava meio travado. Então, o meu tecido conjuntivo, né, sofreu uma deformação temporária ou elástica, que é o nome técnico. Agora, eu posso ficar numa situação por muito tempo, por um tempo mais prolongado, e aí isso vai gerar uma deformação permanente. Não significa que a deformação permanente ela não seja revertida. Ela pode ser revertida da mesma forma que a elástica, só que eu vou demorar mais para conseguir fazer isso. Tá certo? Então, quando eu entro numa pessoa e essa pessoa tem o que eles chamam de abdômen globoso, né? Acho que é globoso que fala. Você vai entrar a mão e você vê, pô, a mão não entra, pô, a pessoa não cede, ó, parece que a pessoa não está permitindo que eu acesse ela, né? O que eu faço? A primeira coisa é trabalho só com o toque. Não tenta entrar com a técnica.
Eu trabalho com o toque. E enquanto eu estou trabalhando com o toque, eu vou educar ela em relação ao que significa a dor. Entendeu? E para que ela entenda que existe uma proteção. E que ela só vai melhorar daquilo quando ela soltar aquela proteção. Entendeu? E eu não faço a técnica em si, tipo, entrando com a mão dentro da costela, saindo, não. Eu só faço o toque, vou pedindo a respiração para a pessoa do mesmo jeito, entendeu? E eu sei que ali existe, quando a mão não entra, existe uma deformação permanente. E que vai levar mais sessões para eu conseguir acessar aquele diafragma. Tá? É muito importante nessas pessoas que elas façam a nossa tarefa. Uhum. E se ela não fizer a tarefa, esquece. Por que esquece? Por que a gente estimula? A gente estimula um tecido conjuntivo chamado fáscia. Só tem uma forma dessa fáscia lubrificar. Porque um tecido que está em deformação permanente, é como se ele tivesse colado. Uma camada sobre outra de tecido está grudada, está colada. E eu preciso do tecido conjuntivo mais fluido, mais lubrificado. Você sabe quando o tecido conjuntivo perde lubrificação? O tecido conjuntivo ele perde lubrificação quando ele perde movimento. Quando tem algum tipo de intercorrência no movimento. Então, uma pessoa que está com o diafragma muito densificado, primeiro, ela está fazendo a respiração pelos escalenos. Se você olhar o pescoço dessa pessoa, os escalenos aqui estão grossos, entendeu? Rígidos. Ela respira, o ombro vai... Ela não respira abrindo pelo diafragma, ela respira pelo ombro, né? Levantando o ombro, porque os escalenos estão fazendo esse papel. Então, esse diafragma que não está movimentando como deveria movimentar, ele está mais densificado, ele perdeu lubrificação. Se você faz a liberação nela, se você faz a técnica nela, e aí você fala para ela, ó, você precisa fazer os movimentos que eu vou te passar. E ela não faz esse movimento, ela não te ajuda em nada. Por quê? Aquele tecido conjuntivo não vai lubrificar. E por mais que você tenha avançado na sessão, ele vai voltar à condição que ele estava antes. Porque o sistema nervoso já acostumou com aquilo. Entendeu? E sem falar que se sabe hoje que uma das formas também para ajudar no alívio das dores, principalmente quem tem dor crônica, dor crônica não, principalmente quem tem dor neuropática, é a estimulação do vago. E qual é uma das melhores formas de estimular o vago, o nervo vago? Para gerar essa analgesia por meio do vago? Respiração. Né? Então, assim, quando eu pego pessoas nessa condição, a primeira coisa que eu tenho que fazer, então, é não insistir com a técnica, fazer mais o toque mesmo. E eu tenho que educar muito essas pessoas. Para elas entenderem o que de fato está acontecendo com elas. E por que elas estão respondendo daquele jeito. E para elas entenderem também a importância de fazer um movimento, porque senão não vai ser lubrificado. Se não lubrificar, a tua mão não entra. Tá? Uhum. Entendi. É isso. Quero agradecer muito, Tânia, por ter aceitado participar. Como é que é o teu Instagram que você está usando mesmo aí? Tânia Terapeuta. Não é? É Tânia Terapeuta que você entrou agora? Tânia Não, Terapeuta. Espaço Vida Ativa. Tá no Espaço Vida Ativa? É. Então deve ser por isso. Eu achei que eu estava no Tânia Terapeuta. Não, Espaço Vida Ativa.
Aí eu vou colocar você como colaboradora, aí você consegue aceitar e ele vai aparecer no teu feed, Beleza. tá bom? Cara, É isso. gratidão de verdade por ter participado. Coloca no Tânia Terapeuta também, professor. Se puder, colocar nos Como é, dois. como é que é? Você lembra como é que é o arroba? É arroba Tânia Terapeuta. Só. Então tá bom, então. Eu acho que a foto é igual. Tá bom, então. Gratidão por ter participado. Deus abençoe muito você, ilumine você aí, que você possa ajudar muita gente, não dar mais susto em nós, entendeu? Deus o livre de susto. Gratidão de verdade, tá? E você Eu que está aqui nos assistindo, a gente abriu as matrículas para a nova turma do Mecanismo X. Ó, a Tânia é 13. é, Nós já vai ser abrimos, tá vendo? Nós abrimos a turma 2023. 2023, começo de 2023, primeira turma de 2023. Uhum. Vem fazer parte da nossa família MacX, tá bom? Gratidão, Tânia. Deus abençoe muito você aí. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Rosângela, obrigado também. Estou vendo aqui. Valeu, Gente, fica com Deus. obrigada. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.